Você está no canal Orações e Fé. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. É por isso que o amor é a porta de entrada para toda transformação. É a porta principal para qualquer forma de transformação. Como profeta do amor de Deus, eu tenho que me recordar que antes da correção, o que eu preciso oferecer outro é meu ombro amigo. É minha misericórdia. É o que Jesus fazia. Se você quiser saber se você é sinal de Deus na vida do mundo, é só você descobrir se você é capaz de corrigir, mas você também é capaz de amar, acolher o outro que chega, independente de onde ele venha. Essa é a beleza da mística das comunidades que hoje estão esparramadas pelo Brasil, que trabalham com a recuperação de drogados. Hoje eu escutei uma história de manhã, minha gente, que mexeu muito comigo. Um rapaz me procurou, estávamos num lugar em comum, ele falou: senhor padre, eu não queria perder a oportunidade de falar com o senhor, mas eu tenho um irmão que precisa de tratamento. Ele é viciado em crack. Mas não está sendo muito fácil arrumar um lugar para o meu irmão ficar. Meu irmão é uma pessoa maravilhosa, padre. Tem um coração imenso, um coração caridoso, um coração misericordioso. Ele quer sair das drogas, padre. E ele precisa arrumar um lugar onde ele possa ficar. Só que nós não encontramos porque ele é homossexual. Nós estamos sendo rejeitados por causa disso. Eu saí de lá questionando, minha gente. Você já imaginou nós negarmos a uma pessoa a oportunidade de sair do crack, de voltar à vida, porque a gente não sabe administrar a homossexualidade dela? A gente jogar uma pessoa fora, a gente não abrir a porta da nossa instituição, porque a gente tem medo do que aquela pessoa pode representar para nós? Eu acho que a gente está se distanciando do que Jesus quer, né? Porque se a gente não acolhe essa criatura, como é que nós vamos dar a Deus a oportunidade de trabalhar no coração dela? Me fale. Se eu tenho medo de tê-la perto de mim, como é que eu vou fazer o meu ministério acontecer na vida dela se o primeiro elemento para a ação de Deus é a proximidade? Como é que essa criatura vai se sentir amada por Deus se nós fechamos as portas para ela porque ela vai causar algum transtorno para nós? Aí eu volto à música, né? Sou humano demais para compreender. Porque também eu ajo assim. Quantas vezes eu jogo pessoas preciosas fora porque eu não sou capaz de acolhê-las? Eu já tenho uma cartilha pronta de como ela precisa viver. Eu entrego a cartilha, mas não dou o abraço. Eu não tenho o direito de entregar a cartilhas de regras se antes eu não der o abraço. O abraço é o primeiro passo da ação evangelizadora. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu era seminarista ainda, lá no Paraná. Eu fui fazer uma pregação num grupo de oração, lá na Catedral de Maringá, que acontece, não sei nem se existe mais aquele grupo, acontecia lá no subterrâneos da Catedral, né? Era um grupo de oração. Eu me recordo, minha gente, que eu preguei o tempo todo e que tinha uma mulher que me incomodava tanto com a cara feia que ela estava. Sabe quando você desanima o pregador? Aquela cara já. Parecia um repolho lá no fundo, né? Só respirava, não interagia, nada parecia que estava bom para ela. E você, claro, eu era pregador iniciante, né? Você fica incomodado, não é ruim quando você está pregando e uma pessoa está fazendo cara feia para você? Parece que está rejeitando tudo que você está falando, né? E aí assim terminou a pregação e ela ficou do mesmo jeito que ela estava. O povo foi saindo do lugar lá e ela continuou lá. E eu me recordo que eu fiquei lá, batendo papo, atendendo as pessoas. E antes de ir embora, na hora que eu fui passando, a mulher estava sentada no mesmo lugar com a mesma cara feia. Aquela cara de jiló, né? Sem tempero. Aí eu não perdi tempo. Eu falei, gente, eu não vou largar essa mulher com essa cara feia, não. Vou pelo menos, né, fazer a minha parte. Ela pode não ter gostado de nada do que aconteceu aqui, mas eu quero fazer a minha parte. E eu cheguei perto dela, né? Fui me aproximando, cheguei perto dela. Eu vi que ela só me olhou com o rabo de olho assim, mas continuou com a cara feia, né? Aí eu só cutuquei nela assim. Ela me olhou com aquele desprezo todo, né? Me desprezando mesmo. Desprezou o que eu falei e estava desprezando quem eu era. Já não era mais uma questão religiosa, era humana, de desrespeito com o outro, né? Me desprezou totalmente.
Eu virei e falei assim, posso lhe dar um abraço antes de eu ir embora? Aí eu vi que ela ficou assim, com receio, né? Me olhou assustada. E eu me lembro, ela se levantou, muito sem graça, com o meu pedido, né? Eu abracei e disse assim para ela, pode ser que você não tenha gostado de nada do que aconteceu aqui hoje, mas eu gostaria de só lhe dizer que Deus lhe ama. E aí, minha gente, abracei e fiquei segurando, e eu senti, sabe quando o abraço da pessoa vai ficando mais forte? Ela foi me apertando, o que antes era para ela era o cumprimento de uma obrigação, né? Ela foi me apertando e não me soltou mais. E daquele abraço virou uma crise de choro. Mas aquela mulher chorou tanto. Aquela mulher chorou. E aí, eu me recordo que eu sentei do lado dela e ela não falava nada, ela só chorava. Eu fiquei ali uns 10 minutos com ela, segurando na mão dela. Eu nem era padre ainda, era seminarista. E eu me lembro que ela só me falou assim, eu não quero falar nada não. Tá bom, eu também não preciso ouvir nada. Aí ela me disse assim, você não faz ideia de como eu precisava ouvir isso. Só. Ela não precisava de nada do discurso que eu estava fazendo antes. Por isso que para ela não era interessante. Por isso a cara de desprezo. Agora, é interessante o quanto que um coração se quebra no momento em que ele se sabe amado, não é verdade? Quer quebrar uma pessoa, ame essa pessoa. É o melhor jeito de você diminuir o poder do inimigo é quando você trata bem o seu inimigo. E não tem que ser hipocrisia, gente. E naquela hora eu entendi. Não basta querer dar a cartilha de obrigações e de regras se antes essa pessoa não experimenta o amor de Deus. É por isso que a igreja é muito sábia. Ela começa anunciando o querigma. A mensagem querigmática, isso é, o primeiro anúncio que nós fazemos do Evangelho, é a coisa mais simples que tem. Jesus te ama. Não é a frase dos grupos de oração? A gente ouvia tantas vezes. Alguém olha para você e diz, olha, Deus ama você. Eu não sei porquê, mas Ele gosta de você. Talvez não tenha nem motivo para isso, mas Ele gosta de você. Você é especial aos olhos dEle. E o outro abre o coração para escutar isso de um jeito diferente e a transformação acontece. E é por isso que eu faço um apelo a todas essas instituições. Eu senti falta do Padre Léo nessa hora, sabe? Porque o Padre Léo seria a primeira pessoa que eu iria ligar. Léo, tem um rapaz aqui que precisa se tratar, que está querendo sair do crack, mas ele não está encontrando lugar para ficar. Manda para mim. Era isso que eu escutaria do Léo. Eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar. Eu tenho certeza absoluta que o Léo olharia para esse rapaz, mesmo ele estando todo esquisito por fora, né? Mesmo não tendo aprendido a cartilha, mas Léo ensinaria para ele o que é o poder do amor de Deus. É o que falta para nós muitas vezes, gente. Quantas vezes o que nós precisamos na vida é isso, é só isso. Alguém que olhe para nós de um jeito novo, de um jeito diferente. Você acha que esse rapaz vai sair das drogas se alguém não olhar para ele de um jeito novo? E eu vi o desespero do irmão. Padre, meu irmão é uma pessoa boa. Só que a droga está destruindo ele. É um excelente profissional naquilo que faz, só que a droga está destruindo e ele sabe que ele está sendo destruído pela droga. Só que a sociedade, gente, olha para ele de um jeito só. É aquilo que eu falava. O que às vezes nos falta é alguém que nos dê uma oportunidade pequena, assim, olha, fica com a gente, né? É trazer para a nossa vida a experiência dos discípulos de Emaús. O que eles ofereceram a Jesus, precisa oferecer ao pobre, precisa oferecer ao miserável. Quando eu ofereço a minha casa para que Jesus fique, se eu acredito nisso, que o cristianismo é o acolhimento do Cristo o tempo todo, Jesus fica na minha casa, fica na minha vida. E se eu não tiver coragem de oferecer também o meu espaço, o meu abraço, a minha oportunidade àquele que está precisando, então onde é que está o cristianismo?
Como é que nós podemos atualizar esta presença do ressuscitado se muitas vezes eu tenho medo daqueles que Jesus escolheu? Dá uma olhadinha na turminha que Jesus convidou para ficar com ele. Você vai ficar decepcionado. Eu não escolheria aquele povo. Se eu vou montar uma equipe de trabalho, eu quero os melhores para estarem comigo. Não acredito que você muitas vezes vá lá e escolha só gente ruim para ficar do seu lado, não é verdade? Não. Mas Jesus sabia que quando ele se aproximasse, eles seriam transformados. É o que o Padre Léo fez na comunidade Betânia e que a comunidade Betânia continua fazendo hoje. Criar na terra um espaço onde os preferidos de Deus possam ser acolhidos. Onde aqueles em que a gente rejeita com facilidade sejam retomados. Porque Deus é assim, minha gente. Queira você ou não, se isso te desconcerta ou não. Eu sei que é mais fácil jogar fora porque o outro não sabe a nossa cartilha. É muito mais fácil crer num Deus que vai nos punir mesmo, de um Deus que vai nos exigir que a cartilha esteja decorada, que nós saibamos tudo. Mas antes da cartilha decorada, antes da disciplina, é preciso que a gente encontre o amor ágape, que é aquele da partilha. Eu não estou falando de um amor qualquer, não. Nós não anunciamos um amor qualquer. Nós não somos superficiais no momento em que nós anunciamos Deus como amor. Nós estamos falando a partir do sentido mais bonito, do significado mais profundo que o amor pode ter, que é justamente dar ao outro a oportunidade de um recomeço, de uma vida nova, de entregar a ele a força da ressurreição, do ressuscitar. Assim como eu recebo todos os dias de Deus, se tem uma coisa que eu não perco de vista é isso. Deus me dá a oportunidade de ser novo de novo, mesmo sendo eu um homem marcado pelo pecado e pelo limite. E eu quero fazer isso com as pessoas que estão do meu lado, dar a elas uma nova oportunidade, seja através de uma palavra, ou seja através de um gesto concreto. Quando eu perdoo alguém, né? Quando você machuca alguém e você fala, olha, me perdoa, você está dando a ela uma nova oportunidade. Você está retirando o peso do que foi ruim e está liberando aquela pessoa para ir ser feliz. E você também vai, de quebra, na consequência. Eu não sei como anda o seu coração hoje. Quem me dera saber. Quem me dera ter acesso aí, ouvir a sua dor, a sua luta. Mas uma coisa é certa. Nós somos iguais em muitos pontos. Muitos de nós estão cansados, muitos de nós não aprendemos a cartilha, as regras. Mas hoje ninguém está fora da certeza de que Deus nos ama. Ninguém. Absolutamente ninguém hoje pode dizer, Deus não me quer mais. Deus se esqueceu de mim. Deus se cansou de mim. Deus não quer mais nada comigo. Ninguém pode dizer isso. Porque o amor de Deus não se cansa de nos amar. O duro é a gente reconhecer que o dom da nossa profecia fica ofuscado pelo dom da fofoca. Que nós falamos demais, mas às vezes nós falamos da vida dos outros, nós falamos mal dos outros. De 200 palavras que nós usamos, talvez não sobre uma que a gente tenha usado para ser profética. Sabe qual que é uma palavra profética que você pode dizer todos os dias quando você encontra as pessoas? Olha na fuça dessa pessoa que está do seu lado. Fala para ela agora assim. Deus ama você, criatura. Fala de novo. Deus ama você, criatura. Isso é uma palavra profética. Mas não. A gente olha e fala, nossa, que cabelo feio, onde você cortou para eu não ir lá? Que bico de pato é esse? Nós perdemos a oportunidade de usar o dom da profecia para pôr um defeito, para reparar um defeito. É uma palavra profética também quando você olha na fuça da cara da pessoa que está do seu lado e fala, cria vergonha na sua cara.
Desse valor. Diga para ela, reconheça o seu valor. Para de mendigar afeto. Você merece muito mais. Isso é profecia. Ou então quando você olha na cara do seu filho, você fala, deixa de preguiça. Isso é profecia. Tirar as pessoas das suas preguiças. Posso dar um exemplo de profecia super atual? Olha para a cara da fuça, não, para a fuça que está melhor, né? Olha para a fuça de quem está do seu lado e fala assim, para de mexer nesse celular. Isso é profecia nos dias de hoje. Nós estamos perdendo a oportunidade de conviver porque a gente não larga desse inferno, desse celular. A gente senta na mesa para comer com os nossos irmãos, a gente senta na mesa para comer com os nossos familiares e está cada um com a cara enfiada no celular. Aí você precisa lembrar que quando você foi batizado, você recebeu o dom da profecia. Só que, sabe qual é a dificuldade de falar, de fazer esse discurso profético? É que antes eu tenho que parar de mexer no celular. Porque a verdadeira profecia é aquela que é dura, mas é feita de forma amorosa. Porque eu não quero o seu mal. Eu não quero te diminuir com a profecia. Eu quero apenas abrir o seu olho para que você preste atenção na vida que você está vivendo, nas brechas que você está permitindo para que o diabo entre na sua história. O outro munus que nós recebemos de Jesus, o munus régio. O que significa isso? Nós somos reis e rainhas. Dá uma olhada para a fuça quem está do seu lado aí. Veja se está inspirando realeza. Com esse calorão todo, com esse desodorante vencido, com esse cabelo, com essa chapinha que foi feita na quarta-feira. Essa chapinha foi feita na quarta-feira de tarde, a Marlene tinha um último horário para te atender, e você foi lá naquela correria. Pois é. Mas você já ouviu o ditado, as aparências enganam. Olha como é bonito isso. Por trás dessas aparências cansadas, existe um espírito resoluto, que não se cansa. Existe um espírito real. Por isso que nós nunca podemos julgar pelas aparências. Jesus já deu esse exemplo o tempo todo. Ele olhava aquela prostituta, todo mundo só via a prostituta. Jesus via a grande mulher que Madalena poderia ser. A multidão enxergava Zaqueu, um ladrão, se escondendo em cima da árvore. Jesus enxergava o grande homem que ainda existia dentro do coração de Zaqueu, que poderia vir à tona se ele ficasse amigo dele. Jesus não colocou nada de novo em Zaqueu, já estava lá dentro. A dignidade de Cristo já estava nele. Jesus não colocou nada de novo em Madalena, a dignidade de Cristo já estava nela. O que Jesus fez foi acortar a dignidade que existia. Por trás de toda essa nossa aparência, que às vezes a gente vai ficando. Quantos fracassos nós passamos na vida? Quanto sofrimento! Ainda mais agora, minha gente, depois destes 2 anos tão sofridos, é natural que nós estejamos mais derrubados. Por trás dessa aparência de derrubados, existe um espírito novo. O espírito não envelhece. O que Jesus deixou em você não morre. Não envelhece, não morre. É o que nós chamamos de dignidade humana. É a santidade. Só que em alguns, a santidade ainda está miudinha, porque está faltando esforço, ou então está faltando alguém contar para ela. Você sabia que dentro de você mora um santo? Vai levar um susto. Então olha para a fuça de quem está do seu lado e diga para ela assim:
Dentro de você mora uma santa, mora um santo. Traz ele para fora, traz para fora essa santidade, porque você já tem um instrumental para fazer isso. É o sangue de Cristo que corre na nossa veia, é a santidade de Cristo que corre na nossa veia. Se por acaso a gente vive sem saber disso, alguém precisa nos contar. Isso é evangelizar, é você lembrar o que não está lembrado, é você contar ao que ainda não sabe. Deus vive em cada um de nós e nós temos a condição régia. Jesus não muda de ideia, Deus não muda de ideia, Ele não retira a nossa condição régia só porque a gente pecou, não. Mesmo quando você peca, é a sua vocação à santidade que está envolvida no pecado. Deus não tira a sua vocação à santidade só porque você está pecando. É você que coloca obstáculos nela. Você tem o dom régio, o munus régio está em você, a dignidade de Cristo. Por isso que você não pode se curvar ao demônio. É por isso que você não pode se curvar às pessoas que querem o seu mal. Olha, o dom régio faz você ter sempre a cabeça em pé. Sabe por quê? Você sabe quem você é. E sem medo de errar, por mais falhos que nós tenhamos sido, eu tenho certeza que em algum momento da nossa vida, nós fomos a voz de Deus na vida de alguém. Eu tenho certeza que você já mudou o caminho de muita gente com o seu testemunho, mesmo com todas as suas fraquezas. Só que você pode muito mais. Nós não podemos nos contentar com aquilo que já fizemos. Morre aquele que começa a comemorar as vitórias que fez e diz, eu já não preciso fazer mais nada. Não! Você ainda não foi nem na metade do que você pode. Você pode muito mais, porque o seu cristianismo te capacita para muito mais. Ainda mais depois desses 2 anos de sofrimento. Ixi, aí que você está pronta. Aí que você está pronto mesmo. Foi fácil passar esse tempo? Ele tem que ter servido para alguma coisa, não tem? Colocar coragem na gente, disposição. E Deus saber que pode contar com a gente. Aqui, ó. Estou aqui no meu lugar. O lugar que Deus me coloca hoje é aqui. Amanhã será em outro. E não importa quem estiver diante de mim. O que eu quero é fazer Jesus acontecer por meio da minha vida. O que eu pretendo é fazer Jesus viver em mim. Estou satisfeito com o que já alcancei? Não posso estar. Porque Deus não coloca limites na sua ação em nós. Você pode muito mais. Você pode muito mais. Acredite. Acredite no poder de Deus em você. Você pode muito mais. Às vezes a pessoa é um Chernobyl, de tão carregada, de tão tóxica que ela é. Ela contamina tudo que ela toca. Aí ela vem cá para eu dar uma bênção nela. Como se a minha bênção pudesse expulsar a toxicidade que ela está alimentando. Eu tenho que despertar a bênção que está em mim dentro de todos os dias. Eu acordo todos os dias e digo, olhando no espelho, abençoado eu sou. Tem que fazer a mesma coisa. A bênção já está dentro de você, é só acordá-la. Acorde a bênção que está dormindo dentro de você e você sempre viverá sob a condição de abençoada. Acorde a bênção que está dentro de você e você sempre viverá sob a condição de abençoado. Você tem o dom de expulsar os demônios. O povo vem, né? Ô padre, vai lá em casa fazer uma oração de exorcismo que a coisa está feia. A gente até vai. Mas eu vou pensando assim, que eu não sou obrigado a não pensar, eu penso. Ela abre a porta para o capeta
Ela põe comida na boca do capeta todo dia. Ela faz cafezinho pro capeta. Ela senta o capeta na sala principal da vida dela e eu tenho que ir lá expulsar. O que expulsa demônio é atitude, é mudança de comportamento. O que expulsa diabo é fechar a porta por onde ele entra. Não adianta nada o padre ir lá fazer uma oração de exorcismo na sua casa se você não veda a porta por onde o diabo está entrando. O diabo entra na nossa vida por meio dos vícios, o diabo entra na nossa vida por meio da pornografia, o diabo entra no nosso vício, na nossa vida por meio da fofoca, da promiscuidade, do alcoolismo, das drogas, da infidelidade. Então não tem como fazer um exorcismo se você não expulsa e veda a porta por onde ele entra. E você tem esse poder. Você tem este poder. Você tem o poder de expulsar os seus demônios. Ninguém tem maior autoridade sobre os seus demônios do que você. Ninguém. A oração do padre, a oração do bispo, do papa vai ser um complemento. Mas você precisa assumir a autoridade. Antes de existirmos nós padres, vocês celebravam a missa em casa. Antes do ministério ordenado, vocês em família celebravam a missa. Vocês precisam retomar as riquezas do cristianismo das origens, o orar em família, o criar a liturgia familiar, o lugar onde vocês se encontram, onde vocês se reconhecem, onde vocês se convertem uns aos outros, onde vocês se conhecem. A família precisa voltar a ser cristã assim. Não dá para a gente viver dentro de um aglomerado e achar que isso é lar. Não. Os frutos do cristianismo só serão manifestados em nós quando nós criarmos as ocasiões especiais para eles. O seu batismo te deu 3 poderes. Quais são eles? A profecia, a realeza e a vida sacerdotal. Vamos repetir? Para você viver à espera do Natal, você recebeu 3 riquezas: a profecia, a realeza, a vida sacerdotal. Para que você possa dar os frutos que Jesus estava mandando dizer a João Batista. Nós estamos curando os doentes, nós estamos ressuscitando os mortos, nós estamos multiplicando os pães. Esse é o resultado do cristianismo. Quando você vive os 3 munos na sua vida, você começa a produzir frutos maravilhosos. Recorda-se que Jesus diz lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, ele fala: olhai para tudo aquilo que eu fiz. Olhai para tudo isso que eu fiz. E vós podereis fazer coisas ainda maiores. Eu pergunto para você. Não precisa me responder. Uma pergunta para você ficar com ela dentro de você. O que o seu cristianismo já lhe permitiu fazer pelo mundo? O que o seu cristianismo já lhe permitiu fazer de tudo aquilo que Jesus fez? Você já expulsou demônios? Você já curou doentes? Você já foi profeta na vida de alguém? Quais são os frutos que o seu cristianismo hoje está oferecendo ao mundo? Perguntinha difícil, não é? Perguntinha difícil. Porque eu sei que às vezes a gente não para pensar sobre isso. Nós somos cristãos, estamos acostumados a viver a ritualidade, mas a gente não faz as perguntas indigestas
que nos levam a conhecer e contemplar a qualidade do nosso cristianismo. Não importa o tamanho do seu rebanho, o que importa é você cuidar de cada um que Deus tiver a oportunidade de colocar na sua vida. Deus não vai medir pela quantidade. Se você chegar diante de Deus e Ele chegar a olhar para você, eu lembro de você, você converteu a vida da Maria, vem cá, você é minha amiga, já valeu. Eu estou lembrada de você, você estava com aquele cabelo todo suado no Hosana. Naquele Hosana você foi voz profética na vida da Marilene. Aquela palavra que você disse para ela mudou a vida dela. Vem cá, você é minha amiga. Os dons, quando você usa bem os dons que Deus lhe dá, você é um evangelho ambulante. Você é um instrumento de conversão ambulante. E é isso que nós precisamos, minha gente. Nós precisamos de dar testemunho do que o Cristo fez em nós, para que Ele possa fazer na vida do outro também. Toda a espera cristã só tem sentido se for para nos ajudar a construir o que nós esperamos. E o que nós esperamos? A eternidade. Mas nós a construímos aqui hoje. Aí Jesus nos deu esse instrumental maravilhoso, estes dons irrevogáveis. Você tem a profecia para abrir os seus caminhos, para abrir os caminhos dos outros, porque a profecia, ela é bonita assim quando você exerce na vida do outro. Quantas vezes aqui você foi alertada pela profecia de alguém? Uma palavra que fez sentido na sua vida, abriu os seus olhos para você entender as coisas. A profecia na hora certa, ela expulsa o sofrimento, porque às vezes nós estamos sofrendo porque está faltando esclarecimento. O outro vem com a sua profecia e nos abre as portas e manda embora aquele sofrimento e você entende. Aí você é sacerdotisa, você é sacerdote, diferente do meu sacerdócio que é ordenado, mas todos nós participamos do sacerdócio de Cristo. Todos nós. Você tem o dom de santificar. Sabe aquela mania que você tem de vir pedir bênção para mim? Pode continuar, não tem problema. Só que pelo amor de Deus, lembra que você também tem o dom de abençoar. Quem aqui saía de casa e falava, bênção, mãe? Aí, por que nós perdemos isso? Por que você acha que só eu posso te abençoar? Você está esquecendo o poder que você tem? Tem que continuar abençoando seus filhos, sim. Tem que continuar ensinando a eles. Antes de sair de casa, vem aqui pedir a bênção. Nós precisamos retomar esse gestual simples, que nos ensina, que nos ajuda a entender quem nós somos. Você tem o dom de abençoar. Comprou uma coisinha aqui, não teve a oportunidade de levar para o padre abençoar. Você mesma faz a oração, derrame a bênção. Sabe o que abençoa as coisas? A nossa intenção. É a nossa intenção que abençoa as coisas. É a nossa intenção que abençoa as pessoas. A vida cristã é uma constante atitude de espera. O tempo do advento nos lembra justamente isso. O tempo litúrgico, ele vive nos colocando em esperas. E o que é bonito é que a liturgia cristã é tão rica, que ela nos empresta motivos diferentes para cada espera, mas sempre nos fazendo chegar ao mesmo lugar. Como se você pudesse chegar ao mesmo lugar por caminhos diferentes. O tempo do advento nos coloca na preparação para o tempo do Natal,
que é o tempo de receber Jesus menino. É tão significativo isso. Receber uma criança coloca-nos um monte de responsabilidade, não é verdade? Quem aqui já foi mãe? É fácil criar um menino? É fácil criar uma menina? Mais difícil ainda, né? Dá trabalho. Ter um recém-nascido nos braços significa você dizer a si mesma: a partir de hoje, a minha vida não é mais solitária. A partir de hoje, eu tenho uma responsabilidade que está intimamente ligada, inclusive ao meu direito de não morrer. Eu não posso morrer a partir de agora. Coloque um filho no mundo e você perde o direito de morrer. Até que ele fica criadinho, crescido, é que você já fala: ai, graças a Deus, já posso morrer. Estou falando uma mentira? Não. É um tempo de espera. Você está vendo aquela semente que você pôs no mundo florescer, crescer, ganhar vida. Agora eu te pergunto, você cruza os braços e espera crescer? Não. A espera que você vive, desde o momento que você põe um filho no mundo, até o momento em que ele ganha a independência e vai viver a vida dele, é uma espera de muito trabalho. É o que na teologia nós chamamos de espera operante. Faz enquanto aquilo que nós estamos esperando, a gente faz acontecer aquilo que a gente espera. No tempo do advento, nós temos o simbólico do nascimento de uma criança, que é como receber o cristianismo lá no nosso coração quando a gente foi batizado. Quando você foi batizada, quando você foi batizado, você recebeu a semente do cristianismo. E desde então, você começou a ter a responsabilidade de fazer crescer essa semente. Lá quando você não entendia nada, quem respondia por você? Pela sua vida cristã? Seus pais? Quem mais? Padrinhos. Por isso que não pode convidar qualquer pessoa para ser padrinho nem madrinha. Porque às vezes a gente acha que o padrinho e a madrinha é um par de vasos para aparecer na foto. Ou para segurar a vela. Não. Padrinho e madrinha são os primeiros responsáveis, depois dos pais, caso os pais não estejam, pela educação cristã da criança. Ali, quando você foi batizada, quando você foi batizado, você recebeu todos os poderes de Cristo. Os poderes de Cristo foram todos colocados dentro de você. O munus sacerdotal, o munus régio, o munus profético. Nós já falamos tantas vezes sobre isso, mas nós precisamos falar sempre, porque a gente esquece. Quando você foi batizado, você recebeu o dom da profecia. Você é profeta. Você profetiza. Eu não estou inventando isso não. É a catequese da Igreja Católica que nos ensina. Você tem o dom de profetizar. Qual é a missão do profeta? Denunciar o que está errado. Modificar o caminho que está torto. O dom da profecia é para você exercer dentro da sua casa, observando seus filhos viverem, observando você viver. E tendo coragem de dizer o que precisa ser dito. Nós não podemos continuar dentro de uma sociedade que tem o munus profético de Cristo e que tem medo de falar a verdade para o próprio filho. Você não pode ter medo de dizer o que o seu filho precisa ouvir. Ah, mas eu tenho medo dele, padre. Então você errou em algum lugar e precisa corrigir isso. Um pai e uma mãe nunca poderão perder a autoridade de dizer o que precisa ser dito aos seus filhos. E cuidado, aproveita enquanto está pequeno. Como é que é o ditado lá em Minas Gerais? É de pequenino que se torce o pepino. Se deixar crescer torto, você nunca mais desentorta.
Exercer a profecia dentro da sua casa é você diariamente recrutar a sua autoridade como pai, como mãe. Dentro da minha casa mando eu. Dentro da minha casa mando eu. As regras são colocadas por nós. E a coisa mais bonita que se tem, que você pode ver, é um filho já adulto, ainda sendo capaz de respeitar a autoridade do pai e da mãe. Que modifica com o tempo. Não é que seu filho vai fazer só o que você quer, não é que sua filha vai fazer só o que você quer. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é no momento que ele precisa da sua autoridade. Enquanto ele não tem autonomia, você precisa usar do dom da profecia dentro da sua casa. Isso é certo, isso não está certo, e isso aqui dentro de casa eu não vou permitir. É o dom da profecia. O profeta anuncia, ele prepara os caminhos, ele libera o coração que está diante dele amargurado com uma palavra de poder. Profecia. Eu posso ir muito além de onde estou. O teu amor posso voar sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Como é que é? Pois confio no Senhor. Você está no canal Orações e Fé. Aqui você encontra reflexões, mensagens e orações. Saber que Deus cuida de nós não é apenas uma ideia que tem que passar pela nossa cabeça. Mesmo que cada vez mais eu me convenço de que o que realmente muda o nosso coração é aquela ideia que conseguiu ser acoplada com os sentimentos nossos. É aquela ideia que conseguiu fazer o caminho da mente para o coração. É aquela ideia que consegue mover a nossa vida, aquela que a gente percebe que a gente ama, que já entrou na corrente sanguínea, faz parte de nós. Não é apenas alguma coisa que nós trazemos em cima da nossa cabeça, dentro de nós, não, mas é uma parte de nós, irrenunciável. Se uma porta se fecha aqui, muitas outras se abrem ali. Você já parou para pensar o tanto que a gente sofre constantemente a tentação de prestar atenção na porta que se fechou para nós? E são muitas as portas que se fecham. Mas se os nossos olhos ficam grudados nas portas que se fecham, dificilmente nós poderemos contemplar aquelas que estão abertas. O cuidado de Deus na nossa vida é esse. A providência de Deus se manifesta em nós assim, no momento em que nós somos capazes de descobrir o que é novo, mesmo por trás da perda. É inevitável que o ser humano viva perdendo o tempo todo. Nós perdemos o tempo todo. Mas por trás dessas perdas, há tantas coisas preciosas que nós podemos ganhar, mas que só ganharemos se soubermos viver a perda, se soubermos viver o processo de perder. Pode ser que hoje você esteja angustiado, porque os seus olhos estão ocupados daquilo que você perdeu. E se você se ocupa demais daquilo que você perdeu, você corre o risco de não enxergar aquilo que você pode ganhar. Toda perda tem o poder de reservar ganhos. Se você perde a infância, por exemplo, você ganha a juventude. Se você perde a juventude, você ganha a idade adulta. E aí você começa a saborear a vida de um jeito diferente. O interessante é só a gente saber fazer as pontes. Eu me convenço sempre mais que a ansiedade é justamente a gente parar no início da ponte e se recusar a ir adiante. Quantas vezes a gente se angustia na vida porque a gente parou no início da travessia e a gente não teve coragem de ir adiante. E é sempre tempo de ir adiante. Acreditar que Deus cuida de nós é acreditar que Ele providencia a vida o tempo todo. A vida está providenciada em você. Agora faça a sua parte. Toda ação requer uma reação.
E assim o processo não para. Deus age, nós reagimos, e na reação Deus age ainda mais, e nós vamos nos misturando naquilo que Deus quer. A nossa vontade vai se misturando na vontade de Deus, e daqui a pouco nós queremos a mesma coisa. A conversão é isso, é a gente misturar a nossa vontade na vontade de Deus. É a gente fazer as travessias necessárias todos os dias para que a gente não pare. A vida não pode parar. Há muita coisa esperando por nós hoje. Há muita coisa que precisa da nossa decisão. Decisões simples. Eu não quero ficar parado. Acredite nessa providência de Deus. Mas não pense que a providência lhe coloca aí numa situação confortável que você não pode fazer nada. Não. Nós que acreditamos na providência de Deus, acreditamos o tempo todo no cuidado humano. São duas realidades que se dão juntas. Deus providencia, mas o ser humano cuida daquilo que ele providenciou. E à medida que cuida, a providência se multiplica. Porque toda vez que Deus providencia alguma coisa na nossa vida, se nós não cuidamos daquilo que Ele providenciou, corre-se o risco de morrer a providência e a gente não tem mais. Não é que Deus não quer dar, é que a multiplicação da providência depende do cuidado. À medida que nós cuidamos daquilo que Deus nos entregou, nós nos multiplicamos. A começar pelos talentos que Ele nos entrega. É providência de Deus, tudo aquilo que Ele lhe entregou como possibilidade. Mas é cuidado humano todo o esforço que você faz para fazer com que o talento se torne realidade concreta em você. Você descobre que você não tem como viver apenas do seu cuidado, mas você também não pode viver só da providência. Se a providência não abraça o seu cuidado, você corre o risco de julgar para Deus toda a responsabilidade que é sua. Quanta coisa deixou de acontecer na sua vida, não porque Deus não quis, é porque você não teve coragem de correr atrás. Quantas coisas bonitas passaram pela sua vida e você não viveu, não é porque Deus não lhe deu, é porque você não teve coragem de realizar a parte do projeto que era seu. Veja o milagre das bodas de Caná. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele preferiu contar com a ajuda dos outros. É bonito nós pensarmos que Deus solicita a ação humana o tempo todo, minha gente. Não é possível que nós vivamos a felicidade, esse dom de Deus em nós, se nós não esbarrarmos o tempo todo na labuta humana. A minha mãe usava esse termo o tempo todo, labuta. Vamos labutar. Que vem de labore, né? Trabalho. É trabalho duro. Felicidade não é chuva que cai do céu, não. Felicidade é chuva que cai do céu, mas que se encontra com uma semente aqui na terra, que é fruto do nosso cuidado. Nós só sabemos que nós amamos à medida que a gente cuida. A gente sabe que a pessoa ama a vida dela à medida que você percebe que ela cuida da vida que tem. Caso contrário, é conversa fiada. É processo de suicídio lento. Quando você descobre que aquela pessoa está morrendo aos poucos, porque ela deixou de se amar há muito tempo. Ela deixou de cuidar daquilo que Deus providenciou. Hoje você não fez nada para que o seu nariz respirasse, para que o seu pulmão se enchesse de ar. Você não fez nada. Foi providência de Deus que esse ar existisse, que essa vida existisse. Agora, o cuidado com o ar que você respira, esse é você que tem que ter. O que você joga no ar para que o outro respire do seu lado é cuidado seu. E aí, no momento em que as coisas dão errado, a gente tem aquela tentação de dizer que foi falta de providência, que foi Deus que permitiu, que foi Deus que fez. Não. Muitas vezes, antes de nós acusarmos o sagrado das desgraças humanas, nós precisamos ter a responsabilidade de perceber o que foi que nós fizemos para que a desgraça acontecesse sobre nós. E se a gente não tem resposta sobre a desgraça que se abateu sobre nós, a gente silencia para que essa falta de resposta possa nos levar pelos caminhos da sabedoria. E mais uma vez, Deus cuidará de mim, Deus cuidará de você, no momento em que os nossos lábios cessam para as palavras inférteis e a gente começa a escutar aquilo que Deus tem a dizer, mesmo quando não há palavras a serem ditas. Agora, o que vai acontecer depende da nossa capacidade de pegar as talhas, de trazer diante dele e dizer: Senhor, multiplica aquilo que tão pouco eu te entrego. Transforma
a água da minha miséria, no vinho saboroso da sua vitória. Quem sabe você que esteja aí vivenciando, experimentando tantos fracassos na sua vida, não se contente em levar com você a água do seu fracasso. Ofereça a Deus. E quem sabe Ele providencia a mudança dentro de você, para que este milagre seja possível. São tantos milagres necessários na nossa vida. Nós estamos começando um novo ano. Tantas coisas bonitas podem ser feitas. Tantas coisas bonitas podem ser realizadas, mas depende de mim, depende de você. Porque o cristianismo é essa participação humana nas virtudes de Deus. Quero agradecer a oportunidade de mais uma vez entrar na sua casa, na sua vida, falar com você, e assumo esse compromisso com muita responsabilidade. É muito bom saber que na vida nós temos a oportunidade desse encontro. Me faz crescer como padre, como cristão, como gente, como pessoa. Porque todas as vezes que nós podemos partilhar a nossa vida, todas as vezes que nós temos a oportunidade de nos encontrar com alguém, nos encontrar com a vida de alguém, alguma coisa dentro de nós pode acontecer. Essa é a sensibilidade que a gente precisa ter. Você já observou que às vezes nós vamos vivendo a vida e a gente vai perdendo essa capacidade de se encantar com ela, não é verdade? Às vezes nós vamos vivendo tudo de maneira tão mecânica. Outro dia eu estava pensando que na minha vida de muitos deslocamentos, eu sempre corro esse risco de perder a graça de encontrar as pessoas, de estar com elas, de conhecer pessoas. Às vezes o volume de pessoas que passam pela nossa vida é tão grande que de repente a gente já não se sente muito motivado mais a estabelecer novos vínculos, novos relacionamentos. E se a gente não cuida, a gente vai perdendo essa capacidade de se encantar com a vida. A vida vai virando uma mesmice, né? Uma coisa é a gente ter rotina, outra coisa é a gente ter mesmice. A rotina não precisa significar uma mesmice. A rotina é aquele compromisso já estabelecido, diário, cotidiano, que a gente tem, que eu tenho, que você tem. As nossas rotinas podem até ser diferentes, mas nós esbarramos em muitos compromissos, em muitas obrigações que nós temos que cumprir todos os dias. Mas nós podemos encher essas obrigações, esses compromissos cotidianos, de beleza, de leveza. Quando a gente começa a se comprometer, antes de viver o dia, a estabelecer um pacto com a vida, com as pessoas com quem nós convivemos, com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Nessa semana eu tive uma oportunidade muito boa de conversar um pouco com a grande escritora Nélida Pinhon, e ela me disse assim: padre, eu todos os dias eu faço uma espécie de oração pela manhã já há muitos anos. Ela disse: Senhor, me dê hoje a capacidade de compreender o mundo. Eu achei interessante a gente ter um compromisso com o mundo todos os dias. A Nélida, o de compreender o mundo. Eu estou pedindo a graça de me encantar com o mundo, de não perder essa sensibilidade de perceber o que é novo, o que está nascendo agora, diante de mim como possibilidade. A gente sabe que na correria, como eu já dizia, a gente corre o risco de perder essa capacidade. Pedir a Deus a graça de nos encantar com a vida. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja passando por problemas. E tudo que você enxerga na vida é o problema que você tem, é a dificuldade que você tem. O filtro por onde passa a nossa visão, não é? Não pode ser o nosso problema, não pode ser a nossa dificuldade. Problemas e dificuldades fazem parte da nossa vida. Todos nós temos. Mas estes problemas e essas dificuldades não podem ser o filtro por onde nós recebemos a vida. Qual que é o papel do filtro? Se você coloca um filtro para purificar a água da sua casa, é justamente não permitir que as impurezas passem. Você toma aquela água confiante de que ela foi filtrada. Isto é, os excessos nocivos, tudo aquilo que pudesse ser ruim para a sua saúde, foram retirados. Tudo aquilo que poderia danificar o seu organismo foi retirado. E você toma uma água pura. Minha gente, nós precisamos fazer a mesma coisa com a gente. Nós precisamos fazer a mesma coisa, colocar um filtro na nossa cabeça, no nosso coração,
para que os nossos pensamentos sejam puros, para que a gente não traga as sujeiras do mundo, para que a gente não traga para dentro de nós aquilo que foi ruim ao longo do dia, ou aquilo que a gente está recebendo de ruim enquanto a gente vive, porque passa pelo filtro. A gente não permite que tudo aquilo que é ruim venha se alojar dentro de nós. A mesma coisa os sentimentos. A gente usa o coração como metáfora onde acontecem os sentimentos. A gente sabe que não é o coração que sente, né? É tudo o cérebro. Mas nós vivemos numa cultura em que o coração tem esse significado. Colocar um filtro no coração para que os seus sentimentos sejam purificados. Para que você não fique guardando sentimentos estragados, nocivos. Para que você possa ter sentimentos puros, assim como uma água pura faz bem ao coração, à nossa vida, o sentimento puro também faz bem ao nosso coração. E colocando esses filtros, nós vamos dando a nós mesmos a oportunidade de sermos melhores. Que a partir do momento que você não está contaminado com pensamentos negativos, a partir do momento que você não está guardando pensamentos pessimistas, diabólicos, você começa a dar uma chance a si mesmo. A partir do momento que você não está guardando sentimentos de ódio, de rancor, de ressentimento, de mágoa, que são sentimentos nocivos, são sentimentos que nos adoecem, né? Você já deve ter observado que muitas vezes você fica doente no corpo por causa dos sentimentos que você está guardando. Eu mesmo, quantas vezes eu percebi que adoeci porque me aborreci demais com a vida. Muitas vezes a doença do corpo está diretamente ligado ao mal-estar do coração, dos afetos. Eu já falei para vocês aqui que nós temos que fazer todos os dias a nossa digestão emocional. Assim como a gente come uma comida estragada que não nos faz bem e o organismo reage para jogar aquilo fora, né? Quem já não teve um mal-estar de estômago porque comeu alguma coisa estragada? É horrível. Enquanto a gente não joga aquilo para fora, né, de alguma maneira, enquanto a gente não cura isso que está infeccionado, né, porque o alimento estragado infecciona o nosso intestino, infecciona o nosso estômago, e isso causa um mal-estar terrível. Nós temos cólica, nós temos mal-estar, a gente não consegue viver bem, porque alguma coisa está fazendo mal dentro do nosso organismo. Sentimentos e pensamentos estragados fazem a mesma coisa com a gente. Só que aí ele não dói num lugar só. É um mal-estar generalizado. É aí que vai nascer a depressão, é aí que vai nascer a angústia, é daí que vão nascer todos os desconfortos da nossa alma, quando você amanhece assim com aquela falta de vontade de viver. Quando você percebe que você está ficando cada vez mais triste, cada vez mais desanimado, e você não sabe descobrir a razão. E você começa a procurar aí, quem sabe você vai descobrir que a origem de todo este mal-estar é alguma coisa que está pesando sobre o seu pensamento, alguma coisa ruim que não sai de dentro de você. Ou quem sabe seja um sentimento estragado que você guardou. Um ódio que você está sentindo, um ciúme que você está sentindo. Aliás, se você já sentiu o poder destruidor do ciúme, você sabe muito bem o que eu estou falando. Não há nada pior, minha gente, do que você ter ciúme do outro. É um peso tão grande, porque você não vive a sua vida. Você vive para observar onde está o outro, o que ele está fazendo, com quem ele está, se a vida dele está certa, se está... Às vezes o ciúme é um sentimento autodestruidor. Você já ouviu falar daquelas doenças autoimunes? São aquelas que destroem a sua imunidade. Tem muitas doenças assim, que elas atacam diretamente a nossa capacidade de reagir às agressões dos vírus, das bactérias. As doenças autoimunes são aquelas que a imunidade não consegue ser controlada. Então, qualquer coisa, qualquer invasão de um vírus, de uma bactéria, vai atingir gravemente o organismo. Porque toda vez que o meu organismo recebe a intromissão de um vírus, o que eu faço? Eu começo a trabalhar, a minha imunidade começa a trabalhar para matar esse vírus, para se defender. Eu me lembro quando era criança, né? E a gente estudava biologia, a professora, para nos ensinar como é que funcionava o sistema imune, ela colocava um monte de soldadinhos
E aqueles soldadinhos significavam, para nós, para a gente poder compreender, como é que o nosso organismo agia cada vez que entrava um invasor. A professora, de maneira muito didática, fazia uso da linguagem dos exércitos. Quando entra um invasor num território, como é que o território que está sendo invadido reage? Coloca os soldados para combaterem aquele que está invadido. Porque quer proteger o território. O nosso organismo faz a mesma coisa. Quando nós somos acometidos por um vírus, por uma bactéria, todo o nosso sistema imunológico, que são esses soldadinhos, se colocam a postos para lutarem. Eles precisam expulsar aquilo que nos adoece. É a força da vida, minha gente, é a inteligência de Deus em nós. É por isso que eu sempre digo, todas as vezes que nós cuidamos bem do nosso organismo, quando nós comemos direitinho, dormimos direitinho, fazemos uma atividade física, nós estamos correspondendo ao que Deus nos deu. É como você cuidar bem de um presente que lhe foi dado. Quando a gente recebe um presente, a pessoa que nos dá espera que a gente vai cuidar bem do presente recebido. Pois é. Cuidar da saúde é a mesma coisa. O sistema imunológico está ali para nos ajudar a preservar a vida que Deus nos deu. Tudo aquilo que melhora a imunidade, alimentação correta, descanso correto, falta de preocupações excessivas, descanso na hora certa, uma atividade física, atividades culturais que descansam, que relaxam, que distraem, tudo isso melhora o sistema imunológico. Amar e ser amado, O amor faz bem à imunidade. Os médicos nos ensinam isso, que quanto mais uma pessoa ama, quanto mais aquela pessoa, quanto mais ela joga para o outro aquilo que ela tem de melhor, maior é a produção de endorfina, dessas substâncias todas que melhoram a nossa imunidade, que põem os soldadinhos todos ali para trabalharem, para jogar fora todas as nossas invasões. Nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, tem que acontecer a mesma coisa. Se a gente guarda pensamentos negativos, pessimistas, se nós deixamos criar dentro de nós um contexto de coisas ruins, a nossa imunidade vai abaixando. Nós vamos prejudicando a ação dos nossos soldados. Não é assim que funciona? Se eu tenho muitos invasores e poucos soldados, os invasores vão vencer. E eu já vi muitas pessoas sendo destruídas pelo pensamento negativo que nutriam. Pessoas sendo destruídas porque guardavam no coração sentimentos estragados. Destruía a imunidade afetiva. Recorda-se que uma vez nós falamos aqui que neste contexto de muitas maldades, nós vivemos num mundo onde existe muita gente má. Nós sabemos disso. Tem muita gente boa, mas tem muita gente má. Nós convivemos com essas pessoas maldosas. Nós convivemos o tempo todo com esse contexto diabólico. Por mais que a gente tenha Deus no coração, esse contexto diabólico não diminui por causa disso. Agora, é claro que quando eu interfiro nesse processo e não permito que ele cresça dentro de mim, eu crio uma imunidade para isso. Mas essa imunidade afetiva, espiritual, psíquica, nós precisamos criar dentro de nós. Nós precisamos nos fortalecer para que a gente possa vencer os pensamentos negativos e os sentimentos destrutivos. É por isso que Jesus era muito sábio quando ele ensinava que nós não podemos odiar, que quando alguém bate na nossa face é melhor que a gente ofereça a outro. Ele não estava mandando a gente ser bobo, não. Às vezes a gente compreende isso como um prejuízo, Ah, mas que graça tem isso? Um bate na minha cara, eu viro a face para que ele bata do outro. Jesus está falando de um contexto muito mais amplo. Ele está justamente falando que nós não devemos tratar o mal com o mal, porque todas as vezes que nós tratamos o mal com o mal, nós nos transformamos no mal. Se eu trato o mal com o bem, eu paraliso a força do mal. Se eu neutralizo a força de tudo aquilo que é ruim nessa vida, eu vou dar ao bem a oportunidade de crescer. Consequentemente, eu não guardarei dentro de mim as sementes do mal. O pior de tudo, minha gente, é quando nós percebemos que nós nos transformamos em sementeiras do mal.
O outro vem, me conta uma fofoca, eu fico satisfeito em saber aquela fofoca. Na primeira oportunidade que eu tenho, eu conto a fofoca para o outro, mesmo que eu não saiba se aquilo é verdade, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não tenha a comprovação dos fatos, eu já me coloco a esparramar aquilo que me foi trazido. Veja bem, a semente do mal caiu em mim, ao invés de eu sufocá-la, ao invés de matá-la, eu jogo ela para frente. Eu faço flores dessa semente, eu faço ramalhetes dessa semente e mando. Flores estragadas, flores que não fazem bem. A gente vai fazendo esses pactos o tempo todo. A gente vai estabelecendo esses vínculos o tempo todo. E é aí que nós precisamos tomar cuidado. Tempo de quaresma é um tempo de jejum, de abstinência. Mas nós precisamos ter muito cuidado para que as nossas abstinências, para que os nossos jejuns não sejam apenas ações exteriores. O nosso sacrifício tem que estar diretamente ligado com tudo aquilo que vai jogar para fora as realidades que nos adoecem e que nos matam. A nossa oração tem que estar direcionada na mesma posição. Tem que estar posicionada nesta mesma direção. A minha oração, o meu contato com Deus, a minha experiência com o Senhor, ela tem que me ajudar a me transformar num ser humano mais puro, sem tanta toxina, sem tanta coisa ruim, sem tanta coisa armazenada. Como é que as pessoas vão acreditar no nosso testemunho de cristão se no momento em que nós agimos, nós não demonstramos amor, nós não demonstramos misericórdia, capacidade de perdoar, capacidade de nos reconciliar? E volto a dizer, perdoar não significa você ser bobo, não. Porque você tem o direito de tirar o outro. Olha, eu perdoo você, mas a partir desse momento eu não quero mais ter o vínculo. Porque o vínculo faz mal. Porque o outro te prejudica, porque o outro tem uma ascendência negativa sobre você. Você tem o direito. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa amiga. Cuidado para que a influência que o outro exerce sobre você não seja diabólica. Jogue fora, não permita, coloque os limites, estabeleça os limites. Quem controla a sua vida tem que ser você. É você que controla os limites da sua casa, é você que controla o que vai entrar dentro da sua casa, o que os seus filhos vão assistir, quais são os relacionamentos que vocês vão nutrir, é direito seu. Porque senão nós vamos guardando dentro de nós todo este lixo que o mundo produz em alta escala. Não é baixa escala o lixo que o mundo produz. Um lixo tóxico do ponto de vista espiritual, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista psíquico. É terrível o lixo que o mundo hoje produz. Por quê? Porque são muitas pessoas comprometidas com a maldade, com a mentira, com a injustiça, com o ciúme, com a fofoca. Então nós precisamos tomar cuidado. O lixo está sendo produzido e é produzido dentro das nossas igrejas, é produzido dentro dos nossos grupos de oração, é produzido dentro dos nossos conventos, dos nossos seminários, das nossas paróquias, das nossas sacristias. Nós não estamos livres. Onde existe pessoa, lá também existe a possibilidade da produção do lixo. Não é porque eu sou padre que eu estou livre de não produzir esse lixo. Agora, o que vai fazer a diferença é o quanto que eu e que você estamos comprometidos, o quanto nós estamos comprometidos com a pessoa de Jesus. Nós não queremos outra coisa senão ser a presença de Jesus no meio do mundo de hoje. Ajudar a diminuir o lixo. Ajudar a diminuir as pessoas que só enxergam o lado negativo das coisas. Ajudar a diminuir esta fila de necessitados que está crescendo cada vez mais. Porque, minha gente, quanto mais cresce o mal, quanto mais crescem os adeptos do mal, maior vai sendo a fila dos necessitados. Porque aquele que traz o mal dentro do coração é o primeiro a necessitar da graça de Deus. Necessitar da graça de Deus é muito positivo. É muito positivo. Mas quando a gente necessita, mas não está aberto para essa necessidade, nós vamos engrossando a fila dos necessitados que não conhecem, que não são capazes de reconhecerem dentro do coração que só Deus pode nos ajudar a diminuir essa produção de lixo. E que quanto mais nós estivermos comprometidos
através dos nossos jejuns, dos nossos sacrifícios, das coisas que verdadeiramente fazem diferença na nossa vida, quanto mais nós estivermos comprometidos com esse processo de mudança, maior será a chance que Deus vai ter de acontecer na história. Eu convido você a viver esse desafio de diminuir essa produção de lixo que você faz, que eu faço. Começa a pensar aí, né? Qual foi o lixo que hoje eu produzi? Qual foi a toxina que hoje eu produzi? Será que foi o meu ciúme? Será que foi a maledicência? Será que eu estou olhando com inveja para o outro? Será que eu não estou sendo capaz de administrar a alegria que o outro sente? Será que eu estou arquitetando alguma coisa contra alguém? Será que eu estou sendo mentiroso? Será que eu estou mentindo para as pessoas que eu amo? Será que eu estou sendo infiel? Tudo isso é lixo que nós produzimos. A infidelidade é uma coisa terrível, porque o marido que é infiel, ele produz um lixo que ele está jogando dentro da própria casa. Ele joga sobre o coração dos filhos, ele joga sobre o coração da esposa, ele joga sobre o coração dos amigos que verdadeiramente o amam. A infidelidade matrimonial, tão comum nos nossos dias de hoje, é um lixo que está intoxicando as nossas famílias. Nós estamos assassinando os nossos filhos, por quê? Nós jogamos esse lixo na água que os nossos filhos bebem. A gente falava da importância de se ter uma água pura. A atitude muitas vezes de pai e mãe joga sobre a água da família uma toxina que mata, que estraga. É assim como o álcool é uma toxina que mata o corpo que bebe e mata o coração de quem convive com quem bebe. Filhos que estão destruídos, famílias que estão destruídas por causa da força do álcool. Pais e mães descompromissados com a felicidade da família, porque o álcool se transformou num vício. Filhos que não ajudam em nada a felicidade da família, porque estão fechados em seus mundos de drogas, em seus mundos de vícios, de toxinas, de coisas ruins, de infelicidades, que vão gerando dentro da nossa casa, que vão gerando dentro de nós os obstáculos para que a gente possa ser melhor. Sabe, minha gente, às vezes a gente descuida demais da felicidade da gente. Às vezes nós descuidamos demais da felicidade que nós podemos viver. Às vezes nós descuidamos, nós negligenciamos a oportunidade de ser feliz. Todos os dias nós temos essa oportunidade, né? A vida não é maravilhosa, a vida não é espetacular. Muita gente fala isso, a minha vida não tem nada de bom, a minha vida não tem nada de agradável. Minha gente, todos nós temos dificuldades. Às vezes nós olhamos para aquela realidade que parece perfeita, né? Aquela família não tem problema, aquele casal não tem problema. Vai viver dentro daquela casa. Nós temos que descobrir a oportunidade de ser feliz com o que a gente é. Costumo dizer, né? O invejoso é aquele que fica sempre olhando para o jardim da casa do outro, do vizinho, e fica lamentando que não tem um jardim igual àquele. E fica o tempo todo lançando olhares de inveja sobre o jardim que não é dele. Só que, ao invés de cavar, mexer a sua terra, adubar a sua terra e plantar as suas flores, ele vai amargar a sua vida inteira lamentando o que não tem. Às vezes nós fazemos isso, negligenciamos a oportunidade que a gente tem. Você hoje pode ser feliz. Você hoje pode ser uma pessoa feliz, mesmo com todas as dificuldades que você tem. Só que você vai precisar ser criativo. Descobrir no meio de tudo isso o que você pode fazer. E às vezes, minha gente, o primeiro passo para que essa felicidade seja possível é a gente jogar fora, purificar, filtrar da nossa água todos os lixos que nós estamos guardando e produzindo. É jogar fora
um pouco do ciúme, é jogar fora um pouco dessa inveja, e a cada dia você sentir que você está caminhando para essa purificação, que você ficará mais leve, que você ficará melhor. Como? Não existe fórmula mágica, viu? Mas eu posso lhe garantir que você pode viver essa experiência de purificação, retirando o que é ruim e ocupando a sua cabeça e o seu coração com coisas boas. Quando você começa a parar de prestar atenção no seu sofrimento, na sua lamúria, e começa a estar um pouco mais atento àquilo que você pode fazer, às pessoas que você pode ajudar, às situações que dependem de você. E parar de ficar prestando tanta atenção nos defeitos, naquilo que não está dando certo, começar a ser um pouquinho mais otimista, começar a ter um pouquinho mais de tranquilidade no coração, um pouco mais de paciência com a vida, um pouco mais de paciência com as pessoas que estão do seu lado, porque é isso que vai fazer a diferença no final de tudo. É o quanto a gente soube administrar os problemas que a gente... Tenho certeza que muitos de nós vivemos situações, dificuldades que esbarram nesse discurso aqui. Muitos de nós estamos aí intoxicados com os nossos lixos, com os nossos negativismos, com as coisas ruins, com os nossos defeitos cristalizados, e muitos de nós precisamos ser tocados pela misericórdia e pela graça de Deus, que é justamente o que nós queremos. Às vezes, o primeiro passo que a gente dá na direção da graça, da restauração que Deus pode fazer na nossa vida, é justamente a nossa reflexão. Quando a gente chega à conclusão, é verdade, eu estou assim, eu preciso mudar. E quando a gente reconhece que errou, a gente já começou a acertar. Fé, todos nós temos crises de fé. E é impossível você querer retomar a fé do tempo que você era criança. A fé que era no tempo da infância valeu para aquela época, não é? Eu nunca lamento a fé que eu tinha no passado e que não tenho hoje mais. A fé da gente vai avançando, ela vai evoluindo. E muitas vezes, por não saber compreender a evolução da nossa fé, nós julgamos que nós não estamos acreditando mais. Primeira coisa, a gente precisa fazer uma distinção. Fé não é sentimento. Definitivamente, o nosso sentimento não pode determinar o que nós chamamos de fé. Por quê? Porque nem sempre a minha experiência de Deus vai me fazer sentir alguma coisa. Da mesma forma como eu posso pegar um texto, fazer a leitura daquele texto e ele não tocar absolutamente nada na minha sensibilidade. O texto continua tendo o seu valor, não é verdade? Pode ser que naquele momento eu não estivesse tão sensível para perceber aquele texto, para perceber as belezas que estão presentes nele. A vida é assim. A nossa experiência de fé consiste, primeiro, a gente tem que compreender que é um dom que nós recebemos. Eu não tenho fé porque eu quero. É um dom que eu recebo de Deus. E por isso que é o primeiro dom que nós precisamos pedir todos os dias quando a gente levanta. Senhor, me dê a graça de continuar acreditando. E aí nós precisamos compreender que a nossa fé em Deus, ela tem outros desdobramentos. Por exemplo, quando eu acredito em Deus, eu sou convidado também a acreditar na humanidade. Você já parou para pensar que muitas vezes existem pessoas que acreditam em Deus e não acreditam na humanidade? E que existem pessoas que acreditam na humanidade mas não acreditam em Deus? É natural que essa dicotomia aconteça. Sobretudo, por exemplo, depois do Iluminismo, que foi aquela época da história em que as ciências quiseram explicar todos os ocultismos que estavam presentes na Idade Média, os exageros da religião, né, ou até mesmo aquele excesso de superstições que fazia parte do contexto da Idade Média, foi altamente criticado pelo tempo das luzes, né, do iluminismo, que veio como uma revolução cultural que tentou desfazer e menosprezar todo o processo de fé humana. Só que aí hoje nós estamos num momento em que a crítica do iluminismo já nos serviu para a gente corrigir os nossos exageros daquele tempo
para a gente encontrar um equilíbrio hoje na nossa forma de acreditar em Deus, equilibrando essa fé em Deus com a fé na humanidade. Eu me recordo que o grande salto de fé que eu dei na vida foi no momento em que eu compreendi que a minha fé em Deus estava diretamente ligada na minha fé ao ser humano. E que eu não podia acreditar em Deus descrendo do ser humano. E que o mesmo processo também seria inválido. Não posso acreditar somente na humanidade e descrer em Deus. É nesse equilíbrio que eu preciso contextualizar a minha fé. Muitas vezes, meu filho, o que a gente considera falta de fé é um desequilíbrio entre uma realidade e outra. E agora eu já falo para você também que me escuta. Como é que está o equilíbrio entre a sua fé em Deus e fé na humanidade? Porque o bem-estar espiritual que nós precisamos viver, o que eu chamo de bem-estar? Uma fé equilibrada que faça bem ao coração humano, ela precisa mover a fé que eu tenho em Deus para a realidade histórica onde eu estou situado. Eu digo isso, precisa equilibrar, porque muitos desequilíbrios que nós encontramos na humanidade hoje estão diretamente ligadas ao processo de fé em Deus. Olha, minha gente, eu não tenho medo de dizer isso. Como homem da religião, que lida o tempo todo com o processo religioso, eu encontro muitas pessoas em que a religião fez muito mais mal do que bem. Pessoas desequilibradas. Pessoas que perderam o referencial de bom senso. E você deve conhecer gente assim também. Que por causa da fé em Deus, acabaram desprezando a vida humana, acabaram renegando, relegando todo o processo humano histórico, desconsiderando, Muita gente deixou em alguns momentos, de 10, 20 anos atrás, eu cheguei a encontrar muita gente que chegou a negligenciar a saúde, negligenciar o cuidado com o corpo, porque julgava isso um desacato a Deus. A fé em Deus lhe privava de todos os prazeres humanos. Veja bem, isso não é saudável. O sacrifício faz parte da religião, faz. Todo místico vai ter a sua dimensão de sacrifício, encontrar na vida o lugar do sacrifício. Só que a gente precisa entender que sacrificar é fazer ser sagrado. Então eu sacrifico a minha vida, mas não significa que eu fico lá sofrendo o tempo todo, não. Eu faço ser santo tudo que é meu. Eu coloco sobre o altar para sacrificar, para tornar sagrado, para tornar santo. Aí é o equilíbrio. A fé que eu tenho em Deus me leva a viver uma experiência humana que me faça compreender a vida como um altar onde eu coloco todas as minhas realidades para que elas sejam sacramentadas. Em outros momentos você também via a humanidade sem Deus. A religião se transformando numa sociologia, apenas, sem transcendência, sem adoração, sem louvor. Não pode. É o equilíbrio. O louvor que eu presto a Deus me ajuda a compreender o processo histórico. Então eu tenho que ter solidariedade com os que sofrem, eu preciso acudir os que estão necessitando de mim, da mesma maneira como eu também receberei o auxílio de quem está do meu lado. Então, às vezes, meu filho, quando nós dizemos que nós estamos sem fé, pode ser que esteja faltando um pouco de equilíbrio entre uma coisa e outra. Eu consideraria que não tem fé é aquele que não acredita mais em Deus, nem acredita mais na humanidade. Porque se em alguns desses aspectos nós estamos presos, se eu consigo ter fé na humanidade, então eu posso examinar nesse processo de fé histórica que ali existe sim uma presença de Deus me impulsionando a crer na humanidade. Se eu posso dizer que creio em Deus, mas estou totalmente descrente da humanidade, eu preciso resolver essa contradição. Porque como é que eu posso acreditar em Deus se eu não estou vivendo o desdobramento dessa fé aqui na história? Não é verdade? Então este equilíbrio é importante. E muitas vezes nós consideramos como falta de fé
a nulidade de um desses aspectos, desses pontos. E aí nós precisamos buscar, mergulhar dentro da nossa condição humana e investigar bem o que é que nós compreendemos por fé, não é verdade? Onde é que eu estou errando nessa compreensão toda? O fato é que, muitas vezes, nós ficamos insistindo numa fé imatura, e quando passa o tempo dessa fé imatura, ela já não nos sustenta mais, a gente fica achando que não nos restou mais nada. Mas é por isso que a Sagrada Escritura fala de maneira tão clara e de maneira tão direta. Em um tempo da vida, a gente precisa de alimentos líquidos, por causa da dificuldade em engolir, não é verdade? Mas vai chegar o momento em que nós estaremos preparados para os alimentos sólidos. E eu acredito nisso, traduzindo isso para o contexto da nossa experiência de fé. Em muitos momentos da nossa vida, nos é permitido ter uma fé ingênua, porque faz parte daquele momento. Mas depois essa fé precisa amadurecer. Eu não posso querer, na minha idade adulta, acreditar da mesma forma como eu acreditava no tempo que eu era criança. Eu posso até guardar muitas coisas bonitas da minha infância, da minha inocência, mas a minha fé precisará avançar. Quantas pessoas, né? Eu cheguei a conhecer muita gente. Ah, padre, eu perdi a fé. Como assim perdeu a fé? Ah, porque fui estudar o que a igreja fez na Idade Média, como a igreja foi cruel, a igreja matou muita gente, a igreja teve a questão da Inquisição. Muita gente perdeu a fé porque estudou na história que a igreja praticou a Inquisição. Tudo bem, um erro histórico. Mas será que a minha fé é tão pequena a ponto de ceder tudo, de acabar, só porque eu estudei uma fragilidade da igreja no tempo da história? Será que a minha fé depende? Será que ela não sabe compreender o processo que avança? Que a igreja já pediu perdão por aqueles erros cometidos? Que a igreja não é só divina, ela é também humana? Mas que quando eu olho para essas fragilidades humanas, eu não posso esquecer a força do Espírito que está tentando conduzir isso. O Espírito Santo deve ter sofrido muito no momento da Inquisição também, porque ele também certamente não queria aquilo. Mas a compreensão das pessoas que guiavam a igreja naquele momento não era capaz de compreender o que o Espírito estava indicando. Gente, isso acontece com a gente. Quantas vezes nós cometemos um erro porque nos faltou clareza na compreensão do todo, não é verdade? Mas a minha fé, ela não pode ir embora porque eu descubro uma fragilidade daqueles que me ajudam a crer. É igual aquela velha história. Ah, eu não acredito mais na igreja porque o fulano de tal, o padre tal, fez isso, isso, isso e isso. E eu não concordo com isso. Se a sua fé depende de um padre, então você está com um problema muito sério. Um padre é uma seta, é um indicativo, mas ele não é Deus. Eu gosto de dizer muito isso. Olha, se você se decepcionou comigo como homem, como padre, eu lamento. Gostaria muito de ter acertado com você, mas eu sou frágil. Nem sempre eu consigo acertar. E eu erro muito. Agora, se você se decepciona comigo, tudo bem. Agora, não se decepcione com aquele que eu anuncio. Não confunda as coisas. Você não pode misturar a fé que você tem em Jesus com a fé que você tem em mim. Veja bem, aqui é interessante porque nós temos os dois pontos que eu acabei de falar. Fé em Deus e fé na humanidade. Graças a Deus, eu assumo com muita alegria a responsabilidade que eu tenho, a autoridade que eu tenho. Isso é responsabilidade para mim. Saber que no seu processo de fé em Deus, eu participo. Eu assumo com você essa responsabilidade humana de ser um padre que possa lhe ajudar no seu processo de fé. Mas eu não sou o final do seu processo. Eu sou apenas um ponto por onde a sua fé passa. Talvez uma palavra que eu lhe dê, um conselho que o meu programa aqui faz para as outras pessoas e que acaba valendo para você, né? Outro dia uma pessoa falando comigo isso, né? Padre, o senhor precisa ter
muito cuidado, porque as pessoas escutam o que o senhor fala. Ela falava assim, com carinho, né? E é verdade. Muita gente presta atenção mesmo no que eu estou dizendo. Significa que eu sou, naquele momento da vida, o braço histórico dessa fé, que também é transcendência. Mas veja bem, se você se decepciona com aquele que de alguma maneira foi ponte por onde a sua fé passou, por onde Deus atravessou a ponte para chegar até o seu coração, passa. Não se decepcione com aquele que você precisa conhecer. Não é verdade? O processo humano é assim, minha gente. Então, muitas vezes, o que nós analisamos como falta de fé é uma imaturidade só que vai passar. Agora, a fé precisa ser amadurecida, desenvolvida. Como é que a gente faz isso? Com a oração. Nós não podemos viver sem orar. E quando eu falo de oração, minha gente, compreenda da maneira mais ampla, da oração mais tradicional até aquela satisfação que o seu coração sente de repente, de saber que você está conectado a Deus. Que Deus faz parte da sua história. Que você o reconhece presente no seu caminho, na sua história. Tudo isso é orar. Viver pode ser uma oração. Desde que você amanheça o dia e se disponha a viver bem, a fazer bem às pessoas que você vai encontrar, a não ser um peso para o outro, a ajudar o mundo a ser melhor. Tudo isso é rezar. Aí veja bem, a nossa oração também tem duas dimensões. Aquela reverência a Deus, eu reconheço Deus como meu Salvador, meu Senhor, a Ele presto louvor, culto. Mas quando me encontro com as pessoas, eu preciso também recordar que o louvor que agrada a Deus é o amor que eu amo. É o perdão que eu concedo, o abraço que eu dou, não é assim? Não é nenhum problema a gente errar um com o outro. Às vezes a gente erra. Mas é tão nobre a gente reconhecer, olha, me desculpa, me perdoa. Isso é orar. Isso é louvar a Deus. Não foi Jesus que disse? Antes de apresentar a oferenda, vai e reconcilie com seu irmão, com seu amigo, que você está meio brigado, né? Com aquele que você já não fala há tanto tempo, com aquele que você guardou rancor, ódio, ressentimento. Porque a vida sempre vai nos oferecer esses dois pilares. É a transcendência e a imanência de Deus. Eu posso elevar os braços para o céu, louvar a Deus, mas eu preciso saber que meus pés continuam presos nesse chão. Não é? A cruz tem a dimensão vertical, mas ela também tem a dimensão horizontal. Se você olhar para o lugar em que Jesus foi crucificado, lá você tem fé no homem, fé em Deus. Um traço nos aponta para o céu, onde nós permitimos que o nosso coração vá sempre, que ele transcenda, que ele saia, né, que ele voe longe, que ele busque a eternidade, mas por outro lado existe um outro traço nos mantendo no horizonte da história. A cruz é essa metáfora. Entre Deus e a humanidade há um ponto de união. E que a fé bem praticada, ela vai nos colocar sempre nessa dinâmica. O amor que eu tenho a Deus se manifesta na minha história. É a grande questão que São Tiago apresenta na carta, né? É fé ou é obras? E que durante muito tempo dividiu protestantes e católicos. Protestantes acreditando que a fé é o suficiente para salvar, e outros dizendo que precisa ter as obras. E aí São Tiago propondo de maneira equilibrada os dois caminhos. A minha fé tem que se manifestar em obras muito concretas, porque senão ela fica morta. Eu admirei muito, por exemplo, nesse tempo de tragédias, admirei muitos evangélicos que eu vi pela internet criando campanhas de solidariedade com aqueles que estão sofrendo lá na serra. Porque à medida que o tempo vai passando, a gente corre o risco de esquecer que o sofrimento ainda está lá em Teresópolis, Friburgo,
né? Petrópolis. E eu vi ali os evangélicos, o pessoal do Diante do Trono, Ana Paula Valadão, fazendo a campanha dela. Outros evangélicos, alguns pastores que eu vejo no Twitter. E fiquei pensando, olha que interessante, né? O processo histórico. Eles hoje vivendo o equilíbrio da proposta de Tiago. Fé e obra. Nós acreditamos em Deus. E o Deus que eu acredito me leva a estender a mão. Minha gente, fé, essa dimensão bonita da vida, precisa se desdobrar. Recorde-se da cruz. Quando eu abençoo você aqui, ministerialmente falando, eu estou lhe colocando neste caminho. Esteja em Deus, mas não esqueça de viver a história. Que a sua religião não seja alienante. E que a sua história não lhe faça esquecer da transcendência. Não reduza Deus a uma sociologia. Traga Deus para a sociologia. E descubra que a sociologia que propõe a solidariedade nasceu em Jesus. É isso que nós precisamos. Chega de praticar uma fé que nos desequilibra. Nós precisamos de gente equilibrada. Você sabe que cada vez mais eu me convenço. O grande testemunho que nós podemos dar àqueles que não creem é o nosso equilíbrio. É a gente mostrar com a nossa vida que nós somos homens e mulheres de reflexão, que nós somos homens e mulheres de bom senso e que a religião fez bem ao nosso coração. Somos loucos por Deus, mas aqui a gente está mantendo um equilíbrio de sanidade. Não é? Que a nossa experiência de Deus está nos ajudando a viver neste tempo, apontando para a eternidade, mas fazendo com que essa história seja melhor a cada dia. Assim como o deputado federal hoje deu uma lição de cidadania, hoje ou ontem, não sei, um deputado jovem de Brasília, que eu não me recordo o nome dele, ele renunciando a vários direitos para economizar os cofres públicos. É assim. Quando eu, na minha atitude, na minha postura, posso fazer o mundo ser melhor. O Deus que move o meu coração, o Deus que gera a minha fé, que Ele me entrega o tempo todo como um dom, Ele me leva a ter atitudes, gestos que possam mostrar ao outro que eu acredito. Isso convence. A atitude, ela convence. Quando as pessoas olharem para nós e descobrirem que nós estamos comprometidos com a verdade, com a justiça, com o amor, com a misericórdia, porque nós acreditamos em Jesus. Agradecemos por assistir. Você é muito especial para nós e esperamos que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora para não perder os novos conteúdos. E aqui está uma sugestão para o seu próximo vídeo. E que Deus lhe abençoe, proteja e ilumine todos os dias.